Perfeito! Aqui está uma introdução com CTA, chamada para ação, para o seu vídeo, baseada no título A Criança que Sobreviveu ao Ritual Proibido de Heliogábalo. Imagine acordar no meio da noite, sentindo que há algo errado, e descobrir que você foi escolhido para um ritual sombrio, em uma casa antiga, cercado por segredos e mistérios que atravessam séculos. Eu era apenas uma criança quando vivi o momento mais aterrorizante da minha vida, e sobrevivi ao ritual proibido de Heliogábalo. O que aconteceu naquela noite mudou para sempre o destino da minha família e deixou marcas que carrego até hoje. Se você quer saber como enfrentei forças que ninguém ousa desafiar, e como encontrei coragem onde só havia medo, assista até o final. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma história real de superação e mistério. Sua força pode estar onde você menos espera. Vamos juntos desvendar esse segredo? As chamas dançavam diante dos meus olhos, refletindo no metal frio do cálice que eu segurava com as duas mãos trêmulas. O cheiro de incenso queimado misturava-se ao odor acre de suor e medo, impregnando o ar pesado daquela noite que parecia não ter fim. Eu era apenas uma criança, mas naquela sala escura, cercada por rostos mascarados e vozes sussurrantes, sentia-me mais velho do que qualquer um deles. O tempo parecia ter parado, congelando cada batida do meu coração, cada respiração ofegante, cada lágrima que ameaçava cair, mas que eu me recusava a deixar escapar. Lembro-me do momento exato em que tudo começou. Era para ser apenas mais uma viagem de férias com minha família, um verão como tantos outros, repleto de promessas de diversão, risadas e tardes preguiçosas à beira da piscina. Meus pais, sempre tão ocupados, decidiram que aquele ano seria diferente. Alugaram uma casa antiga no interior, uma construção imponente e misteriosa, cercada por jardins selvagens e árvores centenárias. Eu, com meus 10 anos recém-completados, estava ansioso para explorar cada canto daquele lugar, imaginando aventuras e segredos escondidos entre as paredes de pedra. No primeiro dia, tudo parecia perfeito. O sol brilhava alto, os pássaros cantavam, e minha irmã mais nova corria pelo gramado, rindo alto enquanto perseguia borboletas. Meus pais, relaxados como eu nunca os tinha visto, preparavam um piquenique sob a sombra de uma figueira. Eu me sentia feliz, livre, como se o mundo inteiro estivesse ao nosso alcance. Mas, à medida que a noite caía, uma sensação estranha começou a se instalar em mim. Era como se a casa respirasse, como se sussurros antigos ecoassem pelos corredores, chamando por alguém que não sabia que era eu. Naquela primeira noite, acordei com um barulho vindo do andar de baixo. O relógio marcava 3 da manhã, e a casa estava mergulhada em uma escuridão quase total. Levantei-me da cama, os pés descalços tocando o chão gelado, e segui o som, guiado por uma curiosidade que misturava medo e fascínio. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho, e parei diante da porta da biblioteca, de onde vinham os sussurros. Encostei o ouvido na madeira e ouvi vozes em uma língua que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Meu coração batia tão forte que eu temia que alguém pudesse ouvi-lo. De repente, a porta se abriu, e uma luz dourada inundou o corredor. Fui puxado para dentro por mãos invisíveis, e antes que pudesse gritar, vi-me cercado por figuras encapuzadas, seus rostos ocultos por máscaras douradas. No centro da sala, uma mesa de pedra estava coberta por símbolos estranhos, desenhados com algo que parecia sangue. No alto da parede, um retrato antigo de um homem de olhar intenso e coroa de louros me observava com um sorriso enigmático. Mais tarde, descobriria que aquele era Heliogábalo, o imperador romano cuja fama de crueldade e excentricidade atravessou os séculos. Não tenha medo, disse uma voz suave, quase maternal, vinda de uma das figuras. Você foi escolhido. Eu queria correr, gritar, chamar por meus pais, mas minhas pernas não obedeciam. Senti uma mão pousar em meu ombro, quente e pesada, e uma onda de calor percorreu meu corpo. O ritual precisa de pureza, de inocência. Você é especial, meu menino. As palavras ecoaram em minha mente, misturando-se ao som de tambores que começaram a ressoar, vindos de algum lugar além das paredes. A cerimônia começou. Fui colocado no centro da mesa de pedra, cercado por velas e incensos. As figuras entoavam cânticos em latim, e a sala parecia girar ao meu redor.
Senti uma dor aguda no braço, como se algo tivesse me cortado, e vi o sangue escorrer, misturando-se aos símbolos desenhados na pedra. É necessário, sussurrou a voz, para que o antigo poder desperte. Eu chorava em silêncio, o rosto molhado de lágrimas, mas ninguém parecia se importar. Para eles, eu era apenas um instrumento, uma peça no tabuleiro de um jogo antigo e cruel. O tempo perdeu o sentido. Não sei quanto durou o ritual, apenas que, em algum momento, tudo ficou branco. Uma luz intensa me envolveu, e senti como se estivesse flutuando, longe dali, longe de tudo. Vi imagens passarem diante dos meus olhos. Batalhas antigas, templos em ruínas, rostos desconhecidos que me olhavam com compaixão e tristeza. Ouvi vozes sussurrando meu nome, prometendo proteção, pedindo coragem. E então, de repente, tudo desapareceu, e eu estava de volta à biblioteca, deitado no chão frio, sozinho. Acordei com o sol entrando pela janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Meu braço doía, e ao olhar, vi uma cicatriz fina, quase invisível, onde antes havia sangue. Levantei-me devagar, sentindo o corpo pesado, e saí da sala, tentando entender se tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas, ao passar pelo retrato de Heliogábalo, juro que vi seus olhos brilharem, como se ele soubesse exatamente o que tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, tentei contar aos meus pais o que tinha vivido, mas eles riam, dizendo que eu tinha imaginação demais. Foi só um sonho, querido, dizia minha mãe, acariciando meus cabelos. Você está seguro aqui. Mas eu sabia que não estava. A cada noite, os sussurros voltavam, mais altos, mais insistentes. Via sombras se movendo pelos corredores, sentia olhares me seguindo, mesmo quando estava sozinho. Minha irmã começou a ter pesadelos, acordando gritando no meio da noite, dizendo que o homem da coroa queria levá-la também. Comecei a investigar a história da casa, vasculhando livros antigos e conversando com os moradores do vilarejo. Descobri que, séculos antes, aquele lugar tinha sido um templo dedicado a cultos proibidos, trazidos da Roma antiga por seguidores de Heliogábalo. Diziam que, em noites de lua cheia, rituais eram realizados para invocar poderes antigos, e que crianças eram escolhidas para servir de oferenda. Ninguém sabia ao certo o que acontecia com elas, apenas que, depois, nunca mais eram as mesmas. O medo tomou conta de mim. Passei a evitar a biblioteca, trancando a porta todas as noites, mas os sussurros continuavam, agora dentro da minha cabeça. Sentia uma força estranha crescendo em mim, uma energia que não compreendia, mas que me assustava. Às vezes, via coisas que ninguém mais via, vultos, luzes, rostos no espelho. Minha família começou a perceber que eu estava diferente, mais calado, mais distante. Meu pai tentava me animar, levando-me para pescar no lago, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minha mãe, preocupada, levou-me ao médico, que disse que era apenas nervosismo infantil. Mas eu sabia a verdade. Sabia que algo tinha mudado em mim naquela noite. E, no fundo, sentia que não estava sozinho. Certa noite, acordei com um grito vindo do quarto da minha irmã. Corri até lá e a encontrei sentada na cama, os olhos arregalados de terror. Ele está aqui, sussurrou, apontando para o canto escuro do quarto. Olhei, e por um instante, vi uma sombra alta, com uma coroa de louros, observando-nos em silêncio. Corri até ela, abraçando-a com força, e prometi que não deixaria nada de mal acontecer. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha esse poder. Os dias passaram, e a tensão na casa aumentava. Meus pais começaram a brigar por motivos banais. A atmosfera ficou pesada, sufocante. As plantas do jardim murcharam, os pássaros sumiram, e até o sol parecia menos brilhante. Eu sentia que algo terrível estava para acontecer, mas não sabia o que fazer. Foi então que decidi enfrentar meus medos. Na noite seguinte, esperei todos dormirem e fui até a biblioteca. Levei comigo uma vela, um caderno e uma caneta. Sentei-me diante do retrato de Heliogábalo e, com a voz trêmula, perguntei: "O que você quer de mim?" Por um momento, nada aconteceu. Mas então, a chama da vela tremulou, e uma brisa gelada percorreu a sala. Ouvi a voz novamente, agora mais clara,
mais próxima. Você é o portador. O ritual não foi concluído. Precisa terminar o que começou. Senti um frio na espinha. E se eu não quiser? Perguntei, a voz quase sumindo. Você não tem escolha, respondeu a voz, ríspida. O poder já está em você. Negá-lo só trará sofrimento. Fechei os olhos, tentando afastar aquelas palavras, mas elas ecoavam em minha mente, como um feitiço impossível de quebrar. Na manhã seguinte, acordei com febre alta. Minha mãe, desesperada, chamou um médico, que receitou repouso e remédios. Passei dias deitado na cama, delirando, vendo imagens de rituais antigos, ouvindo vozes em línguas mortas. Minha irmã vinha me visitar, sentava-se ao meu lado e segurava minha mão, dizendo que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que não era verdade. Em uma dessas noites, tive um sonho estranho. Estava em um templo antigo, cercado por colunas de mármore e estátuas de deuses esquecidos. No centro, Heliogábalo me esperava, sentado em um trono dourado. Você sobreviveu ao ritual, disse ele, com um sorriso cruel. Agora, deve escolher, abraçar o poder ou destruí-lo para sempre. Olhei ao redor, procurando uma saída, mas não havia portas, nem janelas. Apenas o trono, as estátuas e o olhar penetrante do imperador. Eu não quero esse poder, respondi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Só quero minha vida de volta. Heliogábalo riu, um som frio e vazio. A inocência se foi, menino. Mas ainda há esperança. O sacrifício pode ser revertido, se tiver coragem. Acordei suando, o coração disparado, e soube o que precisava fazer. Na noite seguinte, esperei todos dormirem e voltei à biblioteca. Levei comigo a faca que havia encontrado escondida em uma das gavetas, uma peça antiga, com símbolos gravados no cabo. Sentei-me diante do retrato e, com a voz firme, declarei: eu não serei seu instrumento. Acabarei com isso agora. A sala tremeu, as velas se apagaram, e uma sombra se ergueu diante de mim, tomando a forma de Heliogábalo. Você é corajoso, menino, disse ele, aproximando-se. Mas coragem não basta. Precisa de fé. Fechei os olhos, segurei a faca com força e, em um impulso, cortei a palma da minha mão, deixando o sangue pingar sobre os símbolos desenhados na mesa de pedra. Quebre o ciclo, sussurrei, sentindo uma onda de dor e alívio ao mesmo tempo. A sombra gritou, um som agudo e ensurdecedor, e a sala foi tomada por uma luz intensa. Senti-me sendo puxado para longe, como se flutuasse entre mundos. Vi minha família, minha irmã, meus pais, todos sorrindo, livres do peso que nos assombrava. Vi o templo desmoronar, as estátuas caírem, e Heliogábalo desaparecer em meio às ruínas. Acordei no chão da biblioteca, exausto, mas em paz. O sol nascia lá fora, iluminando a casa com uma luz suave e acolhedora. Levantei-me devagar, sentindo o corpo leve, e fui até o quarto da minha irmã. Ela dormia tranquila, um sorriso nos lábios. Meus pais, ao acordarem, pareciam diferentes, mais felizes, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nos dias que se seguiram, a casa voltou a ser um lar. As plantas floresceram, os pássaros voltaram, e o sol brilhou como nunca. Nunca mais ouvi os sussurros, nem vi sombras nos corredores. A cicatriz em meu braço permaneceu, um lembrete do que vivi, mas também da força que encontrei em mim mesmo. Anos se passaram desde aquela noite. Cresci, tornei-me um homem, mas nunca esqueci o que aconteceu. Às vezes, olho para a cicatriz e lembro do menino assustado que fui, da coragem que precisei encontrar para enfrentar o desconhecido. Minha família nunca soube de toda a verdade, mas sinto que, de alguma forma, eles também foram marcados por aquela experiência. Hoje, ao contar minha história, espero que sirva de alerta. Existem forças antigas, escondidas nas sombras, esperando por uma oportunidade para despertar. Mas também existe luz, coragem e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Sobrevivi ao ritual proibido de Heliogábalo, não porque era especial, mas porque me recusei a ser apenas uma vítima. Escolhi lutar, e essa escolha fez toda a diferença.
Se algum dia você sentir que está sendo chamado pelas sombras, lembre-se, a luz está dentro de você. Não tenha medo de enfrentá-las. Você é mais forte do que imagina. E assim, a criança que sobreviveu ao ritual proibido de Heliogábalo encontrou, finalmente, a paz. O tempo passou, mas as marcas daquela noite nunca desapareceram completamente. Cresci carregando comigo não apenas a cicatriz física, mas também as cicatrizes invisíveis, aquelas que se escondem nas dobras da memória e se manifestam nos momentos mais inesperados. Por muito tempo, tentei enterrar tudo o que vivi naquela casa, fingindo que era apenas um pesadelo, uma invenção da minha mente infantil. Mas, à medida que os anos avançavam, percebi que negar o passado só me tornava mais prisioneiro dele. Minha adolescência foi marcada por uma inquietação constante. Eu era diferente das outras crianças, e sentia isso em cada olhar, em cada silêncio desconfortável durante as reuniões de família. Meus pais, embora amorosos, nunca conseguiram entender completamente o que se passava dentro de mim. Minha mãe, sempre atenta, notava quando eu ficava mais calado, quando meus olhos se perdiam em algum ponto distante, como se eu estivesse ouvindo vozes que só eu podia escutar. Meu pai, por outro lado, tentava me distrair com esportes, viagens, qualquer coisa que pudesse me afastar das sombras que, ele intuía, ainda me rondavam. Minha irmã, que era apenas uma garotinha na época do ritual, cresceu ao meu lado, mas de um jeito diferente. Ela parecia ter esquecido tudo, como se sua mente tivesse bloqueado as lembranças daquela noite. No entanto, às vezes, eu a via acordar no meio da noite, suando frio, os olhos arregalados, murmurando palavras desconexas. Nessas horas, eu me sentava ao lado dela, segurava sua mão e esperava que o pesadelo passasse. Nunca falávamos sobre o que aconteceu, mas havia um entendimento silencioso entre nós, uma cumplicidade forjada no medo e na sobrevivência. Quando completei 18 anos, decidi que precisava voltar àquela casa. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez respostas, talvez um encerramento. Convenci meus pais de que seria bom para mim revisitar o lugar onde passamos aquelas férias, dizendo que queria reviver as boas lembranças. Eles hesitaram, mas acabaram concordando, talvez esperando que isso me ajudasse a finalmente superar o passado. A viagem até o interior foi silenciosa. O carro cortava a estrada cercada por campos dourados, e eu observava a paisagem passar, sentindo uma mistura de ansiedade e nostalgia. Quando finalmente avistamos a casa, meu coração disparou. Ela estava igual, imponente e misteriosa, cercada pelo mesmo jardim selvagem, as árvores ainda mais altas, como sentinelas silenciosas. Entrar na casa foi como atravessar um portal para outra vida. O cheiro de madeira antiga, o render do assoalho sob meus pés, tudo me transportava de volta àquela noite. Caminhei pelos corredores, tocando as paredes frias, sentindo a energia que ainda pairava no ar. Meus pais ficaram na sala, conversando baixinho, enquanto eu subia as escadas em direção à biblioteca. A porta estava trancada, mas a chave ainda estava no mesmo lugar, escondida atrás de um vaso de cerâmica. Girei a chave com mãos trêmulas e entrei. A sala estava escura, as cortinas fechadas, mas a luz que entrava pelas frestas desenhava padrões estranhos no chão. O retrato de Heliogábalo ainda estava lá, pendurado na parede, o olhar intenso me acompanhando enquanto eu atravessava a sala. Sentei-me diante da mesa de pedra, agora coberta de poeira e teias de aranha. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Estou de volta, sussurrei, sentindo uma onda de emoções me invadir. Por um momento, nada aconteceu. Mas então, uma brisa gelada percorreu a sala, e ouvi, ao longe, o eco de vozes antigas. Você voltou, murmurou uma voz, tão familiar quanto assustadora. Abri os olhos e vi, refletido no vidro da janela, a sombra de Heliogábalo, observando-me com aquele sorriso enigmático. Por quê? Perguntei, a voz embargada. Por que eu? Por que minha família? A sombra se moveu, aproximando-se, e senti um frio intenso percorrer minha espinha. Por que você sobreviveu? Respondeu ele, a voz ecoando em minha mente. Porque, mesmo diante do medo, escolheu lutar. O ritual não era apenas sobre poder, mas sobre escolha. Você quebrou o ciclo, mas o legado permanece.
Fiquei em silêncio, tentando processar aquelas palavras. O que devo fazer agora? Perguntei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Viva! Respondeu a sombra, suavemente. Viva sem medo. Ensine aos outros que a luz pode vencer as trevas. O passado não define quem você é, mas pode ensinar quem você pode se tornar. A sombra desapareceu, e a sala ficou em silêncio. Senti uma paz estranha, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Levantei-me, limpei a poeira da mesa e olhei uma última vez para o retrato. Adeus, murmurei, antes de sair da biblioteca e fechar a porta atrás de mim. Desci as escadas e encontrei meus pais na sala, sorrindo. Minha mãe me abraçou, e senti o calor do seu amor me envolver, dissipando as últimas sombras que restavam em meu coração. Está tudo bem? Perguntou ela, olhando nos meus olhos. Sorri, sentindo uma sinceridade que há muito não experimentava. Está, mãe. Está tudo bem agora. Voltamos para casa naquela tarde, e, pela primeira vez em anos, senti que podia respirar livremente. A cicatriz em meu braço continuava lá, mas agora era apenas uma marca, não uma sentença. Passei a valorizar cada momento com minha família, cada risada, cada abraço. Aprendi a não fugir do passado, mas a usá-lo como fonte de força. Com o tempo, comecei a escrever sobre minha experiência. No início, era apenas um diário, uma forma de organizar meus pensamentos e emoções. Mas, aos poucos, percebi que minha história podia ajudar outras pessoas. Publiquei um livro, contando tudo o que vivi, e recebi cartas de leitores do mundo todo, compartilhando suas próprias experiências com o inexplicável, com o medo, com a superação. Tornei-me palestrante, viajando por escolas e comunidades, falando sobre coragem, resiliência e a importância de enfrentar nossos demônios internos. Em cada rosto que via na plateia, reconhecia o mesmo medo, a mesma esperança que um dia senti. E, em cada abraço, sentia que estava cumprindo o propósito que me foi dado naquela noite fatídica. Minha irmã cresceu e se tornou psicóloga, ajudando crianças a lidar com traumas e medos. Às vezes, conversamos sobre o que vivemos, rimos das nossas teorias de infância, mas sempre com respeito silencioso pelo que enfrentamos juntos. Nossos pais envelheceram, mas continuam ao nosso lado, orgulhosos do que nos tornamos. Hoje, ao olhar para trás, vejo que sobreviver ao ritual proibido de Heliogábalo foi apenas o começo da minha jornada. Aprendi que a verdadeira força não está em negar o medo, mas em enfrentá-lo de cabeça erguida. Que a luz pode, sim, vencer as trevas, desde que não desistamos de procurá-la, mesmo nos momentos mais sombrios. E, acima de tudo, aprendi que somos todos sobreviventes de nossos próprios rituais, de nossas próprias batalhas internas. O importante é nunca perder a esperança, nunca deixar de lutar, nunca esquecer que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma saída, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. Se você, que lê estas palavras, sente-se perdido, assombrado por sombras do passado, saiba que não está sozinho. A coragem está dentro de você, esperando para ser despertada. E, quando menos esperar, descobrirá que também pode sobreviver, e, mais do que isso, pode viver plenamente, com toda a intensidade e beleza que a vida tem a oferecer. A criança que sobreviveu ao ritual proibido de Heliogábalo cresceu, mas nunca esqueceu. E, por isso, nunca deixou de lutar pela luz. E assim termina a minha história. A história da criança que sobreviveu ao ritual proibido de Heliogábalo. As cicatrizes que carrego não são apenas lembranças de uma noite aterrorizante, mas também símbolos da força e da coragem que descobri dentro de mim. Se você chegou até aqui, saiba que não importa o tamanho do seu medo ou o peso do seu passado, sempre existe uma luz esperando para ser encontrada, mesmo nos lugares mais sombrios. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança e se inscreva no canal para acompanhar mais relatos reais de superação, mistério e transformação. Escreva nos comentários: qual foi o momento mais marcante para você? Eu leio cada mensagem com carinho e respondo sempre que posso. Obrigado por me acompanhar até o fim dessa jornada. Lembre-se, a coragem está dentro de você. Até o próximo vídeo.